Olá, bem-vindos todos nessa nova live de sábado. Mais uma vez estamos aqui com muito amor no coração, com muita alegria. E hoje, bem-vinda Simone, e hoje eu gostaria de falar sobre abundância e escassez, né? E é interessante que é um movimento que a gente vem fazendo enquanto ser humano. E alternadamente a gente vive processos de abundância e de escassez, né? Então hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Como algumas pessoas que já me conhecem, que já viram alguns vídeos meus, eu sempre tento promover reflexão e trago luz a algum tema, né? Conhecimento falando sobre algum tema. E isso é muito importante, eu acredito, no dia de hoje, né? Nos dias de hoje, onde nós temos informação por todos os lados, mas de alguma forma algumas coisas chegam truncadas, ou cada um tem uma percepção diferente, isso é natural, né? Eu acredito que tenha alguém chegando aqui, a minha filha está chegando em casa com os cachorrinhos dela. Ó, a porta bateu. Mas tudo bem, vamos continuar o nosso tema de hoje. Então, assim, a gente precisa entender primeiro a nossa capacidade enquanto pessoas. Nós temos uma capacidade de realização muito grande. Nós somos co-criadores do universo. E digo isso sem nenhum medo de estar cometendo erros, porque eu sinto isso e conheço pessoas que praticam isso, a prática da manifestação, e elas conseguem. E digo que você também faz isso. Pode você até não estar ciente disso, mas você faz. Porque quantas vezes a gente manifesta coisas ruins na nossa vida, né? Embora querendo coisas boas, a gente manifesta coisas ruins. Quantas vezes a gente tem ideia de alguma coisa e pensa assim, puxa vida, eu queria tanto tomar um sorvete de baunilha, sei lá. E aí chega alguém e te liga, vamos tomar um sorvete, ou tô indo na tua casa, vou levar um sorvete, leva um sorvete de baunilha. Então são pequenas coisas que acontecem na nossa vida e que às vezes a gente não para prestar atenção. Mas nós somos co-criadores do universo. Nós co-criamos a nossa vida, nós criamos a nossa vida. Então, olha para o seu entorno e vê tudo que você tem nesse momento e como você vive nesse momento. Você está criando isso, de uma forma consciente ou não. Aí é a grande questão, né? Porque quando é inconsciente, a gente não percebe, quando vê, já fez. Quando vê, aquilo já aconteceu. Por isso, a gente consegue colapsar coisas negativas na nossa vida, né? E o que manda? Então hoje se sabe que o coração, ele tem uma frequência, ele tem um campo 5.000 vezes mais forte e maior do que a mente. Então a mente emana, né? Ela tem um campo, ela emana vibrações, a gente pensa e a gente consegue atingir, né, determinadas coisas que a gente quer através da mente, mas pelo coração a gente consegue muito mais. Então esse é o grande avanço que a gente recebeu há pouco tempo, no sentido de entender que eu quero alguma coisa, então eu preciso pensar naquilo, mas eu preciso sentir aquilo, né? E aí, voltando à questão do assunto de hoje, que é abundância e escassez, nós tivemos vidas, se a gente pensa que somos seres humanos vivendo há muito tempo na Terra, há muito tempo com várias encarnações, a gente percebe que também vivemos situações de fome, situações de angústias muito grandes, perdas muito grandes, traumas importantes. Isso tudo foi marcando no nosso inconsciente, e se a gente entende que o inconsciente é algo que segue, que vem de vidas anteriores, eu parto do pressuposto que vocês entendem o que eu estou dizendo, porque de alguma forma tem um percurso que aceita, ou pelo menos já ouviu falar em
vida passada, vida anterior. Tem pessoas que não acreditam, tem religiões que não praticam isso, mas enfim, eu partindo desse pressuposto. Eu sou terapeuta de vida passada e eu tenho esse olhar, né? Não tem como olhar diferente. Então, essas programações que nós vivemos no passado, uma morte por fome, uma situação que era comum, né? Porque nem todos eram ricos no passado, nem todos éramos, né? Mas existe na maioria de nós um padrão interno, inconsciente de escassez. O medo de passar fome, o medo de ficar sem teto, o medo de não sobreviver, né? Porque no passado isso aconteceu muitas vezes. Bom, então hoje a gente na nossa vida, no dia a dia, sem noção, bom dia Tati, sem noção, sem consciência do que aconteceu no nosso passado, a gente parte a partir de agora, mas com uma alma que já vem trilhando muitos caminhos, né? Tendo muitas vivências. E aí o que acontece? A gente trabalha, a gente procura juntar dinheiro, a gente procura fazer uma poupança ou procura se certificar que tem um trabalho sólido, mas nós temos uma sensação interna. Algumas pessoas, não estou falando todas as pessoas, algumas pessoas têm a sensação interna de que algo vai faltar, de que em algum momento o dinheiro não vai ser favorável, que vai faltar, que vai acabar. Essa semana, inclusive, eu joguei tarô para uma pessoa que ela é concursada, ela trabalha do serviço público, tem um cargo muito interessante a nível de diretoria, e aí no tarô saiu que ela tinha essa demanda, um medo da escassez, né? Então, e aí eu me perguntei, mas como? Ela, com toda essa situação sólida, ela ainda sente isso? É porque um sentimento que vem provavelmente de uma vida anterior ou do seu passado nessa vida. Então, quando nós temos isso, quando existe esse sentimento, o que a gente faz? A gente emana uma sensação, a gente emana um sentimento e muitas vezes não tem o pensamento. Que o pensamento está falando assim, eu sou próspero, eu quero a prosperidade, a minha vida, eu posso repetir um monte de coisas dizendo a minha vida é próspera, o dinheiro não me falta, e o dinheiro está sempre saindo. Vocês já perceberam isso? Que em alguns momentos a gente vive situações em que você trabalha, tem dinheiro, recebe dinheiro, e o dinheiro escoa, que quando você vê, você fala assim, para onde foi? O que eu gastei, né? Como é que eu posso estar sempre no nada se eu produzo e recebo muito? Por outro lado, muitas pessoas às vezes não trabalham, elas não têm uma vida regular de assalariado ou uma empresa, enfim, e nada falta. Sempre quando elas precisam de algo, aquilo aparece, né? Porque de alguma forma elas não trabalham com o pensamento ou o sentimento em relação à escassez. Então o que eu estou dizendo se você está nesse momento da sua vida em que as coisas saem pelo ralo, vão embora no esgoto, que o seu dinheiro vai e que você vive na dívida, devendo para todo mundo, deve para o banco, deve para o amigo, para o pai, provavelmente você tem um padrão de escassez inconsciente. Você pode estar fazendo o seu melhor, mas aquilo vai embora. Então é preciso realmente olhar para isso, fazendo um trabalho interno e entender qual é o padrão, de onde vem esse padrão. E isso tem uma consequência muito séria na nossa vida, né? Se a gente parar e perceber, como é que a gente vive no mundo hoje? Consumindo, tendo, eu quero isso, eu quero aquilo. Enfim, eu não sou contra o consumo, embora falando isso, eu não sou contra o consumo, eu sou uma pessoa consumidora. Mas eu procuro consumir de forma mais consciente hoje, né? Não só para não gastar todo o dinheiro que eu recebo, que eu tenho, mas também
porque para não ficar tentando encontrar alguma coisa fora para suprir essa falta que eu tenho dentro, né? E venho trabalhando muito na minha vida em relação à escassez. E aí, o consumo, ele te dá uma ideia errônea de que você tem alguma coisa, de que você está na abundância, mas você está vibrando no padrão da escassez, muitas vezes, né? Às vezes a casa está cheia de coisas, cheia de objetos, comprando um monte de coisa, mas a sensação está dentro. Um desconforto, uma sensação de que vai faltar, que vai passar fome. Às vezes não vem nem isso na mente, não vem nem essa sensação. Ela está tão subliminar, ela está tão inconsciente que a gente nem recebe esse input, né? E com isso, a gente vai destruindo. A gente vai destruindo as coisas, a gente vai destruindo o meio ambiente, a gente vai usando de forma não consciente e de forma irresponsável os recursos do planeta, porque quando eu compro alguma coisa, aquilo foi fabricado de alguma maneira, foi retirado, né, do planeta de alguma forma, aquele insumo, aquele produto, e se eu não preciso dele, eu estou gerando um acúmulo, né, na minha casa, eu estou gerando um acúmulo na minha vida, e eu estou extraindo coisas de um planeta que tem recursos finitos, né? Então a gente passa hoje por um momento na vida, o planeta vivendo situações graves, né, em relação ao meio ambiente. E eu queria que você parasse e pensasse até que ponto você não está estimulando isso, né, com esse seu medo da escassez, com esse seu medo de não dar conta. O que eu proponho para vocês hoje é até uma prática que eu já venho fazendo há algum tempo, né, que é o jejum intermitente. Eu tenho feito, não tão regularmente agora, mas há uns 2 anos atrás eu fazia diariamente. E agora eu venho fazendo o jejum, comecei a fazer o jejum de 3 dias, só bebendo água, né, e chá. E o que faz o jejum? Eu começo a dizer para mim, você, né, no seu processo de jejum, você começa a dizer para o seu inconsciente que está tudo bem, que nada lhe falta, que você vive no fluxo divino, que você recebe tudo o que você precisa, que você não precisa de nada para sobreviver. Então, é uma contra-informação para esse inconsciente que está a todo momento dizendo para você que você precisa, você precisa, você precisa. Então, quando você quebra isso, né, num processo terapêutico, numa vivência da criança interior, ou numa terapia de vida passada, ou num jejum, numa meditação, você faz com que esse inconsciente receba essa informação. Porque eu já falei numa outra live, vou repetir, o inconsciente, ele não entende as coisas que a gente fala. Ele não entende o conteúdo escrito, ele entende o sentimento. O que regula o inconsciente é o sentimento, é a emoção. Então, se eu estou ali num estado de jejum ou num estado meditativo e eu estou feliz, estou ampla e grata por tudo que eu recebo, eu estou trabalhando a abundância, eu estou me abrindo para a abundância, para que mais recursos venham, mas não necessariamente o carro que eu quero comprar, o sapato que eu quero calçar, não, mas aqueles recursos que eu preciso para que eu possa expandir mais, para que eu possa cumprir a minha missão de alma, para que eu possa estar integrado nesse mundo. Entende? Então, assim, eu entro num fluxo divino e o medo acaba. Quando eu estou no fluxo, eu estou sem medo. Eu só tenho medo quando eu estou na contrapartida. Então, se eu estou fora do fluxo, eu tenho medo de que as coisas me aconteçam, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de ficar pobre, eu tenho medo de passar fome, eu tenho medo de não ter onde morar. E aí, isso pode acontecer porque eu estou no sentimento. E eu estou vibrando nisso. E aquilo vai acontecer. Né?
pode ser que não aconteça, mas é muito raro não acontecer, né? Eu não sei se vocês percebem isso no entorno de vocês. Quantas vezes a gente fala alguma coisa, eu não quero tal coisa, não, eu não quero tal coisa pra mim, eu não quero tal coisa pra mim, e essa tal coisa vem, porque eu tô vibrando tanto nela, eu tô no sentimento e vibrando em relação a isso, que vem, né? Então, um exemplo, eu tenho um emprego, né? E eu tenho medo de perder esse emprego. E aí eu começo a dizer pra mim, não, eu não posso perder o emprego, porque eu não posso ficar sem emprego, porque eu não posso perder o emprego. E aí aquilo vai gerar uma emoção e gerar um sentimento que o que eu vou enviar para o universo? Perda de emprego. E é aquilo que vem. Então aquilo que eu tenho medo, eu colapso, né? Então, se você quer abundância na sua vida, voltando ao tema de hoje, se você quer abundância na sua vida, você precisa confiar. Você precisa primeiro investigar qual é o padrão que você repete. Onde aparece a informação dizendo que tem alguma coisa ali que você precisa olhar, que você precisa desbloquear, né? Ou fazer, como Freud dizia, uma abreação, jogar isso fora, né? E quando você está consciente disso, você se entrega ao fluxo, né? Como é possível, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu fiquei na Austrália 1 ano e 4 meses, 5 meses, voltei para o Brasil, eu não tinha mais paciente, eu não tenho trabalho, eu não tenho um emprego fixo, eu não tenho pensão, não tenho aluguéis, enfim. Eu tenho a casa que a minha filha mora e que ela paga o aluguel junto com o pai. Mas eu não tive medo. Eu não tive medo porque eu sabia que o recurso que eu fosse precisar, ele viria. E, gente, é impressionante. Eu tenho que pagar o cartão, o dinheiro já está na minha conta. Eu preciso... O aluguel... E aí os pacientes foram chegando, as pessoas foram chegando e o trabalho foi surgindo. Porque eu não trabalhei na escassez, eu não mentalizei a escassez, eu não vibrei na escassez, eu vibrei na abundância. Então, quando eu digo isso para vocês, eu não digo teoricamente, eu digo porque eu experiencio isso, né? No meu dia a dia, eu experiencio isso. Eu sou como folha solta, entendeu? E eu vou aonde eu for chamada, aonde meu trabalho for preciso, aonde a espiritualidade me levar. E o recurso virá. Eu tenho plena certeza e plena convicção, porque tenho vivido isso toda a minha vida. Se eu contar para vocês o que aconteceu desde o começo da minha vida, vocês vão entender que sempre foi assim, né? Mas que não é o caso aqui agora. Então, o que eu proponho para vocês é, olhem para dentro. O que causa medo? O que causa insegurança? O quanto você está vivendo fora do natural, o quanto você vem buscando coisas para suprir uma falta. A Bianca está colocando uma coisa, vou ver se eu consigo responder. Observei muito esse padrão de escassez nas pessoas nos últimos anos. Infelizmente, isso leva a um caminho muito ruim. Claro, porque quando eu estou vibrando na escassez, eu estou vibrando no medo, eu tô vibrando na falta, né? E aí, é isso que eu trago pro meu campo, né? Bom, enfim, é isso que eu gostaria de pensar com vocês hoje, né? Porque eu vejo todo mundo quer ser feliz, né? É verdade. Todo mundo quer viver de forma estável, de forma segura, tranquila. Mas o que eu vejo no entorno são as pessoas tentando cada vez mais se segurar porque elas não estão conseguindo, porque recebe aqui, perde ali, e é um tal de ganha e perde, que não, na verdade acaba desgastando mais. As pessoas entram em estresse, elas ficam muitas vezes em depressão, uma sensação de vazio, uma sensação que não valeu a pena, que não fez nada, né? Enfim, mas a chavinha está dentro de você. Essa é a grande novidade, né?
É a grande novidade, não, é a grande informação, porque de novidade isso não tem nada, né? Mas é a grande informação de hoje para vocês. Usem esse potencial que vocês têm. Procurem identificar aquilo que tira vocês do fluxo. Qual é o medo? Qual é a expectativa? Qual é a insegurança? Você quer provar o que para quem? Entendeu? Para quê? Provar o quê? Que você é forte, que você é inteligente, que você é bonito ou bonita. Você se perde do seu princípio. Você se perde da sua essência. E a sua essência é muito maior que isso. É muito maior. A sua essência é divina. E quando você está no fluxo divino, nada te falta. Nada. Mesmo que te falte uma casa, mesmo que te falte um alimento, você vai conseguir olhar para isso de uma forma positiva, como um aprendizado, como uma necessidade, ou como uma decisão, ou como um resultado daquilo que você desejou de alguma forma, daquilo que você co-criou. E aí você consegue sair disso, né? Quanto mais consciente, mais fácil, gente. Quanto mais consciente, mais feliz. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, né? Eu não quero me estender muito para essa live não ficar muito longa, mas acreditem, vocês podem mais do que vocês fazem, vocês podem mais do que vocês acreditam, vocês são mais do que acreditam. Então, jogue a escassez pro ralo. Quando vier o pensamento da escassez, diga assim: não, eu sou plena, eu sou abundante. Na minha vida, a abundância entra. Não existe escassez. Esquece a escassez. Ok? Gratidão também, Tati, a você pela presença, por estar ouvindo. Gratidão a todos vocês. E vamos lá, vibrando na abundância. Vibrando na abundância. Sempre. Um beijo grande. E até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.